Agora eu vou conversar com o repórter Oswaldo Diniz, ele que é da Rádio Itatiaia. Oswaldo estava no local do acidente, na Serra de Igaratá. Ele vai contar pra gente as impressões dessa tragédia, né, Oswaldo? Uma excelente tarde para você. Obrigada por conversar com a gente aqui na CNN. Uma cobertura extremamente difícil. Eu queria que você trouxesse pra gente um pouco do que você encontrou ali no local do acidente. Pois é, Tainá, boa tarde. Obrigado por participar com vocês aí também nessa jornada. É realmente uma cobertura difícil e ela vai ficando mais difícil à medida quando você percebe no semblante dos torcedores a agonia e o desespero. Porque a torcida organizada tem muito essa pecha de união, tem esse pacto pela paixão do futebol por aquele time. E eu percebi isso muito nessas duas organizadas do Corinthians, que estavam nesse comboio que voltava para São Paulo e um deles acidentou um dos ônibus. Eles estavam ali realmente desolados. Quando a gente chegou no local do acidente, a Itatiaia foi a primeira emissora a chegar, a gente chegou no local do acidente com muita dificuldade, porque tinha uma retenção ali, o ônibus, o carro não passava mais, enfim. A gente percebeu que ainda assim, passadas tantas horas, muitos torcedores ainda choravam, né, acompanhando toda aquela situação, também pelo que eles presenciaram. E, claro, aqueles que estavam dentro do coletivo acidentado, ainda tinha algumas pessoas ali que saíram ilesas, elas também entendendo ou tentando entender a própria sorte. A gente ainda está num processo muito lento. Quando acontece esse tipo de acidente de tragédia, as informações que chegam em conta-gotas. Elas vão chegando aos pouquinhos para a gente poder ter uma dimensão maior do que aconteceu e poder, né, informar o ouvinte, telespectador, especialmente no que tange a identificação das vítimas fatais, as pessoas que morreram, os torcedores que morreram nesse acidente. Os corpos continuam no posto médico legal de Betim, na região metropolitana. Na verdade, é o mais próximo, né, daquele local do acidente. Teoricamente, poderia vir para o ML de BH, que tem mais estrutura, né, tem mais equipamento, mas ali para o posto médico legal, que presta um serviço similar. Então, os corpos estão ali. A identificação ainda é um pouco mais complexa, porque alguns nem estavam com documento, né? Até viajaram sem documento. Então, por isso, tem uma dificuldade para a identificação. Até agora, a gente pode confirmar, eu estive lá mais cedo, conversei com algumas pessoas, inclusive vou até trazer daqui a pouco com vocês aí, vocês vão trazer, na verdade, uma conversa minha com um sobrevivente, né? Porque são 43 pessoas dentro do coletivo. 7 morreram. 6 saíram ilesas, não tiveram nenhum arranhão, ou se tiveram, no máximo, um arranhão. E o restante, sim, aí sendo distribuído para atendimento médico em Betim, região metropolitana, né, nas unidades de saúde que puderam receber. Dentro, né, desse grupo fatal, a gente tem aqui um identificado como Hamilton Rogério, que entre a torcida lá organizada, a gente conversou com o pessoal, ele era conhecido como Comandante Hamilton, tinha um apelido de Comandante Hamilton. Também Alain Aguiar, também estava dentro desse ônibus, infelizmente agora está no posto médico legal de Betim. E os outros dois, apenas os primeiros nomes, Rodrigo e José Antônio. Todas as vítimas fatais são do sexo masculino, são maiores de idade. A gente tem também uma outra informação, porque uma dessas vítimas veio de helicóptero da Polícia Militar para o hospital que é referência de atendimento em tragédia na capital, que é o João 23. Lá está internado um torcedor identificado como Matheus, que tem o apelido de Cocão. E a situação dele é um tanto quanto delicada, porque é muito grande a possibilidade de ele ter que amputar o braço em função do ferimento nesse tombamento do ônibus. Não há um risco de morrer, efetivamente, mas infelizmente pode ser que ele tenha um dos braços amputado. As outras vítimas, pelo que nós estamos levantando aqui, né, apenas 2 estão em situação mais delicada, mas até agora também não foi informado qual que é o nível dessa delicadeza da própria situação. Se há realmente um risco de morrer ou se é algo parecido, como, por exemplo, a situação do Matheus. Muito desespero tomou conta. A gente conversando com o pessoal, com os torcedores, e como eu disse, eram 16 ônibus que saíram daqui de BH, depois do jogo Cruzeiro e Corinthians, voltando para o estado de São Paulo, e aquela coisa que vai deixando um torcedor aqui, outro ali, por exemplo, Pindamonhangaba era uma das cidades, Taubaté também, a própria capital, São Paulo, 16 ônibus. Esse ônibus era o terceiro que seguia naquele comboio voltando para São Paulo. Os outros 2 passaram,
e ele, quando tombou, provocou a tragédia e ali fechou o acesso. Não só os outros 13 ônibus passariam, mas também qualquer veículo que viesse na sequência, tudo teria que parar em função do acidente. O motorista, de acordo com testemunhas, disse que tinha perdido os freios e que por isso não conseguiu controlar mais o veículo. E um detalhe curioso, Tainá, é que a gente conversou, né, com representantes que estavam ali de primeiro atendimento. Por exemplo, um perito da Polícia Civil disse a mesma coisa que também um tenente do Corpo de Bombeiros disse e também um ocupante de dentro desse ônibus. Qual que é a mesma coisa que eles disseram? Disseram que a perícia, ou melhor, a habilidade do motorista evitou uma tragédia maior. Quando ele percebeu que estava descendo naquela velocidade e descendo a serra, ele jogou para esse barranco, provocando o tombamento, mas se ele continuasse descendo, talvez poderia provocar uma fatalidade ainda mais grave, porque talvez o número de óbitos poderia ser maior do que esse, que já é enorme, né, Tainá? 7 mortos. Com certeza. Osvaldo, só antes da gente encerrar, é muito importante essa sua participação aqui com a gente, você inclusive trazendo os nomes, né, das vítimas, e eu queria aproveitar que você esteve no local, não é isso? E eu queria que você trouxesse um retrato do que você viu quando chegou lá. Você chegou, ainda estava acontecendo um resgate, as vítimas ainda estavam presas nas ferragens. Como é que foi o retrato de quando você chegou lá? O que você viu? Não, quando a gente chegou, porque esse acidente, Tainá, ele foi na madrugada. Ele foi por volta de 3 horas da manhã. Então, quando a gente chegou, o sol já tinha raiado, né? A gente foi a primeira equipe a chegar, mas a gente chegou, já era um pouco mais de 6h30, talvez 7 horas da manhã, por aí. Então, naquele momento, as vítimas já haviam sido encaminhadas para atendimento e os corpos também já retirados e encaminhados para o posto médico legal da cidade de Betim, que é o mais próximo, como eu disse. Quando nós chegamos, o que a gente via era o resultado da tragédia, o resultado em termos materiais, que era o ônibus destruído. A gente até chegou a enviar, eu acredito que vocês utilizaram aí o vídeo, né, do ônibus sendo colocado ali, retirado ali por um veículo específico, mas o ônibus parecia que estava amassado, sabe? Assim, aquele monte de ferro retorcido, né? Os bancos passageiros arremessados para fora, né, infelizmente sujos, né, com aquela situação toda, e os torcedores meio que estáticos, parados, observando tudo que estava acontecendo, tentando entender o que eles estavam passando. E ali muito unidos, né? Bem próximos um do outro ali. Ali, a Polícia Rodoviária Federal fazendo o trabalho dela, que eu percebi que ele estava bem acalorado, né? Estava um pouco mais nervoso, vamos dizer assim, né? O Corpo de Bombeiros também fazendo o trabalho, e ali a concessionária para liberar a pista. Essa liberação durou muito tempo. Na verdade, parcial. Ela foi feita de forma parcial. Até agora ainda dá reflexo. Mas para destombar esse ônibus foi um processo muito delicado, né? Mas conseguiu fazer o destombamento, liberou uma parte, os veículos seguiram viagem, inclusive os torcedores também seguiram, mas ficaram alguns aqui, inclusive sendo amparados por um braço, vamos dizer assim, da própria Gaviões da Fiel, que tem em Minas Gerais, que já até disponibilizou um atendimento jurídico, inclusive repetindo aquilo que vocês disseram aí, né? Tem gente mal intencionada aproveitando da situação para pedir PIX, fazer transferência, e a própria diretoria dessa organizada já pediu para ninguém fazer transferência nenhuma, porque está sentindo um golpe. Gente aproveitando da situação, cara. É inacreditável, né? Como pode alguém se aproveitar de uma situação como essa? Osvaldo Diniz, repórter da Rádio Itatiaia, muito obrigada pela sua participação aqui na CNN. Foi um prazer. Eu que agradeço. Um abraço a todos. Até a próxima.